A tristeza é uma emoção básica, a gente já nasce com a capacidade de sentir a tristeza. Entre outras funções, também ela é importante para a nossa sobrevivência e principalmente para o nosso desenvolvimento. É a tristeza que nos leva para aquele estado introspectivo, reflexivo. E eu acho importante a gente considerar o conceito de tristeza para a gente tentar entender esse processo, esse movimento, porque esse estado de tristeza pode nos levar a desenvolver um dos transtornos mais difíceis e comuns hoje em dia. E é importante, então, a gente conseguir entender que tristeza é uma emoção, como uma emoção pode te adoecer. O que a gente tem visto muito de como a gente lida com isso, muito de como a gente percebe as nossas emoções. Eu tenho tentado trazer para vocês aqui trabalhos, instrumentos, conceitos que possam ajudar na qualidade de vida de vocês. Eu tenho sinalizado para vocês que uma live, um vídeo não substitui uma psicoterapia. Então a ideia não é exatamente tratar, mas ajudar. E entender por que essa emoção pode me levar a um adoecimento é muito importante, é muito significativo. Então a tristeza, ela tem essa função, é da condição humana, é uma emoção, não é algo que você vai tomar um remédio e você vai se curar dela. Então o que você precisa fazer é aprender a lidar com ela. E para aprender a lidar com a emoção, você precisa entender a sua emoção. Para aprender a lidar com a tristeza, você precisa entender essa emoção. Você provavelmente já sabe como e quando você fica triste. Importante observar. Quando não há um motivo, já é algo que você precisa considerar com bastante atenção, com bastante cuidado. Porque você vai ficar triste se você levar o fora de alguém, se alguém que você ama muito adoece, se acontecer alguma coisa errada ou alguma coisa ruim na sua vida, você vai ficar triste. Como você vai lidar com essa tristeza? Se você se perder aí no meio e essa tristeza toma conta de você, isso é possível quando a gente perde alguém que a gente ama ou quando a gente é rejeitado por alguém. Isso é que pode te levar, quando há um motivo, isso é que pode levar, isso pode tornar a tristeza em depressão. Mas geralmente, quando há um motivo, a tristeza ela vai fazer o trabalho dela para o que ela nasceu, vamos dizer assim. Ela vai cumprir a função dela. E a função da tristeza é fazer com que você olhe para dentro, fazer com que você se permita um tempo para processar o que você está sentindo. O trabalho inicial da tristeza é exatamente esse. Você está estudando e você tira uma nota ruim na escola, na faculdade, que seja, você fica frustrada com você mesma e aí você fica introspectiva, você percebe essa tristeza. Aí a tristeza está cumprindo a função dela, que a tristeza está te sinalizando o que você precisa observar, o que você precisa fazer para resolver esse problema. Se você acompanhou aqui e prestou atenção, cada emoção que eu tenho trazido para vocês, elas realmente têm uma função, inclusive as emoções consideradas negativas por vocês, e serve para que vocês atuem enquanto pessoa. Então você não vai ficar num viver adequado, né? Sim, o seu organismo todo te favorecendo. Quem acompanha aqui já sabe que eu sempre falo, uma mente que não está te favorecendo. Quando seu organismo está te favorecendo, você vai perceber a tristeza e ela vai falar assim para você: espera aí, calma, vamos sentar aqui e vamos pensar sobre isso que aconteceu. A função da tristeza é essa. Quando a gente perde mão dela, quando a gente encontra dificuldades em lidar com ela, pode ser que ela se torne uma depressão. Porque a tristeza, enquanto sintoma depressivo, na maioria das vezes ela não precisa ter um motivo. Por isso que é importante você observar. Se você consegue observar que tem tido motivos para que você esteja triste. Às vezes as pessoas vivem situações muito complexas, eu sempre falo aqui.
e isso tem te mantido permanentemente triste, e você entende que essa tristeza é uma tristeza depressiva, eu já expliquei para vocês aqui que a gente pode apresentar sintomas depressivos sem exatamente ser o transtorno depressivo. A gente pode se encontrar em algumas situações deprimido, deprimida, porque a gente vai reagir ao que acontece ao redor da gente. Mas se você consegue identificar um motivo, é importante que você observe se essa tristeza ela está cumprindo a função dela. E aí, gente, é aquilo que eu sempre repito para vocês, do olhar para dentro, porque a tristeza não vai embora. Se você não escutar, lembra, é semelhante à angústia, porque a angústia é uma tristeza aterrorizante. Mas enquanto você não para entender o que a tristeza está falando com você, ela vai permanecer ali, porque ela está tentando fazer a função dela. O que eu gostaria também de observar com vocês é uma coisa que eu venho repetindo, que eu tenho ficado muito preocupada, e eu já vi outros profissionais do comportamento humano também. Aquela coisa de que ninguém mais pode ficar nervoso, ninguém mais pode ficar ansioso, ansiosa, e também ninguém pode ficar triste. Essa imposição da alegria, da felicidade, é uma coisa que você deve observar. Porque se você interpreta a sua tristeza como algo que você não pode ter, você vai rejeitá-la, você vai jogar para debaixo do tapete, como eu sempre falo. E como eu falo, um montinho de poeira da emoção que você está jogando debaixo do tapete, ele vai crescendo e vai incomodar. Se tristeza é uma emoção básica, eu nasço com a capacidade de percebê-la, de senti-la, e ela tem uma função de sinalizar para mim, olha, para, senta, reflete sobre isso. Será que eu estou lidando com isso da maneira adequada? Será que eu estou lidando com a minha tristeza dessa maneira? E se você não estiver lidando com essa maneira com a tristeza, é importante que você, como sempre, aprenda a lidar com a sua emoção. Vamos ter que parar e aprender a ouvir o que esse sentimento está querendo me sinalizar. Então, tristeza é isso. Tristeza é uma sensação que você tem, que tem a função, uma emoção, que tem a função de falar para você assim, para um pouquinho, senta no banquinho do pensamento, vamos entender o que está acontecendo, vamos processar isso.